Uma noite, 2 noites, 3, 4, 5 noites. Usando seu poder, Liz começa a destruir tudo. Arthur corre a toda velocidade. Uma maldição? Parece que busca algum tipo de perdão falando isso para ela, mas isso não funciona com ela. Dante diz que eles já imaginavam. Liz manda o tio assistente ficar quieto. Ele não deve se envolver nisso. E o Theo está completamente encharcado. Faz 5 dias que a Raquel desmaiou. E durante esses 5 dias, tanto a mana quanto a respiração dela ficaram extremamente fracas. E em situações como essa, é fácil para as pessoas perderem a paciência, principalmente quando a vítima é uma pessoa tão querida. O Grão-Duque já deve saber por que a Liz está ali e por que ela está tão furiosa. Theo diz que foi um acidente, mas Liz percebe que parece que ele não sabe. Esse não é o principal motivo. Theo diz estar cansado e pede para ela falar logo de uma vez. Liz então ativa sua magia, transformando a água em pontudos e afiados pedaços de gelo. Um dos pedaços fica a centímetros do pescoço do Grão-Duque. Theo diz que é melhor ela parar por aí, porque ele não deixará que tenha uma próxima vez. Mas Liz diz que continuar vivo, não é isso? Theo não entende o que ela disse. Então ela explica que a maior ganância dele é continuar vivo. Ele manda ela não falar besteira, mas Liz continua a dizer que o motivo também parece óbvio. O lugar onde a maldição dele está enterrada é um lugar escuro e solitário, não é? E a irmã dela, que é gentil e não consegue ignorar os necessitados, brilha tremendamente em lugares assim. Mas, mesmo que seja o caso, alguém tão brilhante não pode ter sua luz apagada em um lugar desses. Seres como eles anseiam viver em comum com as outras pessoas. Sonham em estar junto com os outros. Ele sacrificou a irmã dela para a própria ganância. Por que ele fez isso? Seria melhor se ele morresse abraçado à sua própria miséria. Ele não ama ela? Então por quê? Theo fala para ela não questionar as ações dele. Mas Liz indaga como ela não vai questionar alguém que se move pela própria ganância. Ele sabe do que a irmã dela gosta? Qual é o chá favorito dela? Theo também é um nobre, então ao menos sabe o que ela come e bebe todos os dias? Theo fica em silêncio, mas por fim diz que é camomila. A duquesa sempre servia chá de camomila a ele. É por isso que a Liz odeia ele. Nem por um segundo sequer prestou atenção na irmã dela. Ele acha mesmo que uma jovem duquesa que está lutando para reviver um ducado arruinado sozinha gostaria de um chá tão simples e sem gosto como esse? A irmã dela gosta de tomar coisas doces, coisas que a fazem esquecer o amargor da vida. Chá de camomila e calmantes são apenas coisas que pessoas como o Theo precisam. Que presente o Theo deu para a irmã dela? Ele nem sequer procurou saber o que ela gosta. Apenas o que achou de mais caro e o que parecia ser o mais luxuoso possível. Percebendo que o que a Liz diz é verdade, Theo fica envergonhado. Liz pergunta qual o sentido dele se sentir envergonhado agora. A obsessão dele com a própria ganância é o que está acabando com tudo. A irmã dela ainda não acordou. Se ele realmente se importasse com ela, amasse ela de verdade, então jamais poderia ter deixado que ela o tocasse. Se ele finalmente conseguiu entender isso, então não deve cometer mais esses erros, e deve pensar bem no que fará de agora em diante. Se a duquesa estivesse ali sozinha, a alma dela teria sido devorada. O temor que todos sentiam pela maldição
está se provando ser realidade. Ele quer continuar vivo. Ele pensou que seria capaz de se livrar da maldição com a duquesa. Mas agora, o motivo dele querer viver é para poder segurar as mãos dela, beijá-la, deitar ao lado dela, ter um futuro ao lado dela. Ele pensou que essa maldição era apenas uma consequência por ele serem desafiado às leis predeterminadas daquele mundo. Mas as leis existem para balancear o mundo. Tudo que sair fora do rumo predestinado sempre irá voltar para o mesmo estado anterior, mesmo que para isso um grande sacrifício tenha que ser feito. O Grão-Duque cobre ela e depois beija sua testa. Uma inteligente, mas tola duquesa. Ele sabe que ela logo irá encontrar uma forma de acabar com a maldição dele e que, sem dúvidas, terá que fazer uma escolha. O futuro dele já está decidido. Não há mais necessidade de resistir. Alguém pede para a duquesa acordar. Está na hora dela abrir os olhos. Quando ela abre, percebe que seu corpo está pesado. Ela não sabe quando voltou, pois tinha certeza que estava na casa do Grão-Duque. Ela pergunta se já amanheceu. Mas por que as cortinas estão fechadas? Está escuro. As empregadas dizem não saber do que ela está falando. Está escuro? Aquele lugar sempre foi assim. Não há luz naquele mundo. E é frio também. Ela já não sabia? Eles estão presos ali e imploram para a duquesa os tirar dali, salvá-los. Eles vão ficar ali para sempre. Para sempre. Raquel acorda gritando. Dessa vez, ela está enxergando. E não tem nenhuma daquelas figuras assustadoras por perto. O quarto está no mais completo silêncio. Está tudo bem. Ela está no lugar certo. Mas há quanto tempo ela está deitada ali? É óbvio porque ela falhou. Ela não tem as habilidades necessárias para lidar com aquilo. Raquel foi subjugada em um instante. Um monstro está lá dentro e subestimá-lo foi um erro. Se ela treinar um pouco mais, o resultado será diferente? Talvez a maldição... Rupert entra no quarto. Ele se desculpa por não ter batido na porta, mas ele pensou que ela ainda não tinha acordado. Raquel diz estar tudo bem. Parece que ela está deitada ali há bastante tempo, já que o Rupert veio pessoalmente vê-la. Rupert explica que ela esteve inconsciente por uma semana. Ele tem que protegê-la. Raquel pergunta como assim, e ele diz que eles precisam voltar para o Ducado Agnus. O Grão-Duque ordenou que assim que ela acordasse, era para ir embora imediatamente. Raquel pergunta se aconteceu alguma coisa no Ducado, mas Rupert responde que não. Raquel diz que então não tem por que ter tanta pressa. Ela ainda tem coisa para conversar com o Grão-Duque. Rupert diz que o Grão-Duque pediu para deixar bem claro que ele não quer se encontrar com ela. Raquel pergunta se o Theo está muito ocupado hoje, mas Rupert diz que não. O Grão-Duque pediu para ele dizer que o acordo deles está encerrado. Raquel não entende porque isso do nada. Antes de fechar os olhos, eles estavam com um casal apaixonado como nunca antes. Que diabo de atitude aleatória é essa agora? Ela manda o Rupert abrir a porta. Se ele não quiser ficar longe, então deveria apenas segui-la. Raquel bate na mesa com tudo, e Theo pergunta se o cavaleiro dela não avisou. Theo pensou ter mandado o Rupert falar claramente que ele não queria encontrá-la. Raquel pergunta o que diabos é isso? Que história é essa? Isso não faz o mínimo sentido.
Theo pergunta como não. O acordo deles se encerrou, já que a maldição dele foi quebrada. Raquel pergunta o que ele disse, e ele acrescenta que por isso ela não é mais útil para ele. Raquel pensa que não tem como ele ter quebrado a maldição. Ele está mentindo. Se não estivesse mentindo, não teria motivos para não conseguir olhar nos olhos dela assim. Esse maldito imbecil! O que diabos está pensando? Existe algum motivo para ele querer se livrar dela tanto assim? Mas nervoso, Theo nega a existência de qualquer motivo. Raquel diz que então é sono e pergunta se ela volta ali mais tarde. Mas Theo diz que não. Raquel pergunta se então ele não quer vê-la. Theo diz que não há mais tarde e Raquel pede para ele falar o porquê. Theo se levanta de ímpeto e grita que porque essa é a última vez que ele quer lidar com ela. Raquel é pega de surpresa, mas logo a confusão dá espaço para a raiva. Ela manda ele falar baixo com ela. Theo cerra o punho, enquanto pergunta se realmente precisa passar dos limites para que ela vá embora. Raquel manda ele testar a sorte. Então ele diz que não sabe por que ela continua em negação sobre o que ele fala. Desde o começo, ele deixou bem claro que não gosta dela. E mesmo que eles tenham tido algumas noites, foi tudo apenas um erro. Raquel diz que se ele simplesmente vai fingir dessa forma, é para desistir. Por acaso ele se esqueceu quem ela é? Se ele vai mentir assim, ao menos deveria olhar nos olhos da outra pessoa. Porque esse foi um dos erros que ela mesma cometeu no passado. Theo pergunta do que ele está falando. E ela indaga se essa é a escolha dele. Theo fica em silêncio e ela manda ele responder. Theo então diz que não é para fazer ele repetir. Raquel não fica nada feliz com a resposta. Ela pega o vidro de tinta e despeja bem no rosto dele. Ela se desculpa, dizendo ter cometido um erro. Mas ele entende, não é? Se está tão determinado, então tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Theo manda ela sair, e ela diz que como ele desejar, e então começa a ir embora. Só que antes de sair, tem uma última coisa. Ele não deve aparecer na frente dela nunca mais. A carruagem vai embora em meio à neve, e dentro dela está a duquesa. Ela derrama algumas lágrimas ao se lembrar do Theo falando que foi um erro pensar que gostava dela. Aquele maldito tem talento para envergonhar os outros. Há quanto tempo eles se conhecem? Houve muitas oportunidades. Muitas mesmo. Mas no fim, tudo não serviu para nada? Ela não sabe o que aconteceu, mas parece que ele quer desistir de tudo. Ela deveria ter poupado o coração dela um pouco. Se ela tivesse feito isso, ao menos agora, em um momento como esse, quem ela poderia culpar? Ela é quem estava ansiosa por uma retribuição. Ela é quem se descuidou. Parece que ambos, ela e aquele mundo, não podem escapar das dores do inverno. Enquanto isso, no ducado, Liz cai na cama exausta. Felizmente, elas conseguiram chegar antes da duquesa. Essa passou perto. Mas Liz está feliz que a irmã dela acordou. Bella pede para vestir aquele pijama, o que Liz concorda. Mas ela pergunta o que aconteceu que estava um clima estranho no corredor mais cedo. Bella disse que parece que uma carta chegou. Liz pergunta sobre a carta, e Bella explica que é de uma pessoa grosseira que esteve na festa de aniversário dela. Irritada, Liz pergunta se alguém foi grosseiro com a irmã dela. Bella confirma.
Parece que o Grão-Duque estava na hora, e a duquesa solicitou uma guerra por procuração. Liz não entende o que diabos o tio Grão-Duque estava fazendo ao lado da Raquel. Mas ainda assim, pergunta o que mais. Bella explica que a guerra foi aceita, então teria que enviar uma carta com a localização e o nome de quem duelaria. Mas o conteúdo da carta que chegou... Liz pergunta se a guerra por procuração é uma luta entre representantes das famílias. Bella diz que sim, mas é como enviar o melhor cavaleiro da família na guerra, mostrando sinal de respeito e que não subestima o inimigo. Mas parece que eles mandaram um mero vice-comandante. Isso já deixa Alice furiosa. Ela resolve um problema e outro já aparece logo em seguida. É um ato muito grosseiro serem tão descuidados assim. Então é bem capaz da duquesa ficar furiosa quando chegar. Ou esses malditos são loucos, ou há uma segunda intenção por trás. Qual das duas opções é? Liz pergunta onde será o duelo. E Bella responde que no Palácio Imperial. Pois, como é uma luta de duas famílias nobres, é preciso que o imperador esteja presente. Ouvindo isso, Liz se pergunta se é a armação do imperador. Os mercadores que aparecem ali de vez em quando falavam que o imperador havia ficado louco e não aparecia mais em público. Se não é o imperador, então quem? Se é no Palácio Imperial, então apenas nobres podem entrar. Quem eles deveriam mandar? Se for alguém muito forte ou muito fraco, pode ser um problema. O comandante e o rei mercenário são muito fortes. Mas a outra família é conhecida por suas habilidades de esgrima, então outros soldados podem achar complicado lidar com eles. Liz pensa um pouco e, por fim, diz já saber. Para desespero da Bella, ela diz que vai. Ela vai com a desculpa de que está indo ver o príncipe. Para tentar convencer a Liz a desistir dessa ideia, Bella diz que uma guerra por procuração é algo real, com espadas reais. É muito mais perigoso do que se pode imaginar. Mas Liz apenas sorri. Mesmo que a Bella tente impedi-la, ela vai. Já que o que é dela vai estar lá, ela precisa ir. É dela, pois a irmã dela deu a ela. Então, ela pode usá-la à vontade, né? Liz diz que vai lá, e então sai, fazendo Bella perguntar para onde ela está indo. Bella não entendeu nada, mas pede para Liz a esperar. Alguém com cabelos brancos passa, e os céus se curvam para ela. Liz sorri alegremente e corre em direção a alguém, se jogando nos braços dele. Eles se encaram e ela calça os sapatos dele. Depois ele vai embora. Liz então dá um sorriso presunçoso. O garoto vai até a Raquel e diz alguma coisa. Marcos fica surpreso com o que foi dito e Raquel fica pensativa. Mas, por fim, exibe um sorriso. Liz anda feliz pelos corredores, envolta por seu poder. Isso é divertido. O tempo passou, até o dia da guerra, por procuração. Raquel desce da carruagem com a ajuda do Rupert. Ela pergunta onde está a Liz, e Rupert informa que ela foi para o castelo do príncipe herdeiro. Raquel instrui a levar alguns cavaleiros. Eles não precisam entrar no castelo, mas devem ficar atentos. Alguém aparece dando as boas-vindas para ela e pede para ela o seguir, que ele irá guiá-la até o lugar designado. Mas Rupert não parece gostado nem um pouco disso. Ele ainda parece estar bem bravo, mas é compreensível. Eles colocaram um mero vice-comandante contra eles. Rupert logo se tornará o mestre da espada e receberá o título de espada do Império, se tornando o único ser que se iguala ao espadachim mais forte atualmente, o Conde Arthur, do Grão-Ducado Lexville.
O ato de ignorar uma família com tal homem como comandante é um grande insulto. Algo que não insultaria apenas ela, mas todo o ducado Agnus. As pessoas estão murmurando quando Raquel entra. Como ela imaginou, o imperador não está ali. Então, aqueles por trás dos Miller. Raquel avista Caroline. Ela claramente está tramando algo. Raquel sente nojo só de olhar um pouco para ela com essa nova aparência. Essa obsessão suja e sem lógica não merece nem sequer receber atenção. Um homem pede para que os cavaleiros que irão duelar se apresentem. O pai do Kaden aparece, dizendo que é uma pena eles estarem se conhecendo em uma situação tão deplorável como essa. Independente do resultado do duelo, ele gostaria de se desculpar por toda a grosseria e problemas que o filho dele causou a ela. Independente do resultado? Raquel não sabe o que estão planejando, mas ele parece estar bem confiante. Se ele queria tanto se desculpar, não deveria ter feito isso assim que descobriu o ocorrido? Mas ela não quer mais continuar essa conversa, então diz para eles começarem. O homem fica irritado, mas acaba concordando. Então Oliver, o vice-comandante dos cavaleiros da família Miller, entra perguntando contra quem ele irá duelar. Raquel faz um movimento com a mão, e então seu cavaleiro entra. Raquel sorri presunçosamente, pois ela mandou César, o cavaleiro aprendiz dos Agnus.